quero ler um texto com vocês aqui. Na última semana eu disse que o Senhor pediu para que eu fizesse a mensagem em duas partes. A primeira, nós fizemos como um batismo de arrependimento, onde nós trouxemos ali a essência do que é se arrepender, do que é seguir os detalhes da palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que você acha, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que você pensa, é o que está escrito, é o que foi estabelecido. Então, nós tivemos aí no domingo, na quarta-feira e durante a semana com os ministérios, para que nós tivéssemos um momento de um profundo arrependimento por aquele pecado que às vezes nos aflige, né? Por aquele mal, como o apóstolo Paulo fala, aquele mal que eu não quero fazer, mas às vezes acabo cometendo, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de se arrependermos dele. E feito isso, eu quero ir para a segunda parte da mensagem, porque quando esse convite do profeta Joel, antes de falar sobre o Pentecostes, que aconteceria cerca de 1000 anos depois daquele momento em que ele liberou aquela profecia, alguns dizem de uma forma mais exata, 834 anos depois, nós temos um cumprimento daquela profecia. Só que o Senhor me fez lembrar que antes dele dar a profecia, ele diz o que nós deveríamos fazer, e ele diz, assim que, e aí ele fala como nós deveríamos nos arrepender. E quando ele finaliza os ensinamentos sobre arrependimento, ele fala, e depois disso. Então, a profecia, né, ela só não é a parte em que ele fala que o Espírito seria derramado. Ele já começa a falar o que seria toda a profecia, quando ele manda se arrepender primeiro, né? Então, esse convite ao arrependimento, esse convite, né, ao rasgar o coração e não mais as vestes, né? Onde você vai dar nome ao seu pecado e vai saber que se você pensa que não tem pecado, logo se arrepende porque você é orgulhoso. E o orgulho é a raiz de todos os pecados, na verdade conhecido como a síndrome de Lúcifer, aquilo que fez ele cair. Pensou que ele era mais do que ele era de verdade. Então, quando nós nos arrependemos, nós abrimos um espaço no mundo espiritual para entendermos o cumprimento dessa profecia. E ele diz depois disso, e aí ele vai falar. Só que eu gosto de olhar para esses dois textos como se fosse uma continuação, embora nós temos quase 1 milênio de separação entre as datas. Porque ele diz, e depois disso, e aqui entra o apóstolo Pedro, né, narrado por Lucas, em Atos 2, e ele diz assim que, e depois disso, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, impetuoso, e ele encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e por eles foram vistas línguas como que de fogo, repartida sobre cada um deles, e que todos foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então observe que quando o profeta Joel, ele faz a profecia do que aconteceria quando o Espírito Santo viesse, aqui nós temos o início do cumprimento dessa profecia. Só que o que é interessante é que nós hoje sabemos que aqui foi como se fosse um start de Jesus para o início da igreja. E é tão interessante porque nesse dia nós tivemos, segundo o relato do próprio texto, que quando Pedro ele começa a lembrar a todos que estavam ali, da Judéia, de Samaria e de toda a Mesopotâmia, ou seja, nós tínhamos aqui judeus que estavam
nas 127 províncias que se tinham conhecimento da época, todos esses judeus vinham para celebrar a festa de Pentecostes em Israel. E eles estão ali. E quando o Espírito Santo vem, eles se achegam. E isso é lindo, porque aqui nós conseguimos entender que o cristianismo, ou seja, Jesus, ele veio pelos judeus, mas não só para os judeus. Por quê? Nesse mesmo dia, nós tivemos 3.000 conversões. Mas como conversões se eles já eram judeus? Obviamente, nós não devemos ser convertidos ao judaísmo, mas a Jesus. Então observe que o apóstolo Pedro, ele pregando de uma forma simples, mas agora não simples com conhecimento, mas com o poder que ele ainda não sabia que tinha recebido. Ele enxerga 3.000 pessoas se convertendo imediatamente. E quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, a força e o impacto que ela tem perante a sociedade é tão grande, que no final do capítulo 2 de Atos, as pessoas, vejam, não eram os apóstolos que pregavam, eles respondiam às perguntas do desespero das pessoas. As pessoas chegaram para eles e falaram assim: viu, e agora? O que nós precisamos fazer? E acontece muito hoje que quando a igreja, ela tem muito recurso tecnológico, ela tem muito recurso criativo, ela tem muito recurso de ensino, ela tem muito recurso de tantas coisas, mas às vezes falta o poder do Espírito, e aí a igreja tenta converter as pessoas com argumentos, com criação, com tráfego pago, né? Com frases de efeito, com frases emocionais, com todo tipo de questão. Só que aí as pessoas, ao invés de perguntarem: eu entendi, sem você falar, eu só quero que você me diga o que eu preciso fazer. Aí ela fala: mas por que eu não tenho que fazer isso? Por que isso aí não pode? Mas por que isso aqui é assim? Diferente, não é? Só que a diferença da reação está no que vem antes da interação. E o que vem antes da interação é o que está sobre a igreja. Uma igreja cheia do poder de Deus, ela começa a ser as respostas que as pessoas têm e nunca ninguém puderam responder para elas. É por isso que eu quero, de uma maneira muito racional, que vocês entendam como o Evangelho se estabelece. Primeiro é o arrependimento, e é uma maneira muito clara, desde João Batista. João Batista, ele descia falando assim: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Aí depois vem Jesus: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Então observe que o arrependimento não se desvencilha do cristianismo, na verdade é a porta de entrada para ele. Não, Charles Spurgeon, ele diz que é mais fácil um leão virar vegetariano do que um cristão se tornar cristão sem ser convencido do seu pecado pelo Espírito Santo. Então entenda que o Evangelho hoje, ele tem se multiplicado, mas quando ele se multiplica sem a mensagem do arrependimento, é como se você falasse assim: ei, tem uma porta aqui para que vocês consigam sair desse prédio pegando fogo. E aí todo mundo corre para lá. E aí na hora que eles chegam,
Eles falam, está trancada. Fala, eu sei. O que adiantou? Eles saberem onde é a porta, com o prédio pegando fogo, se eles não têm a chave para sair. E qual é a chave? É o arrependimento. Então entenda que quanto mais você se arrepende, mais do Espírito você pode ter sobre você, mais poder você pode ter sobre você, mais unção você pode ter sobre você, mais da glória de Deus você pode ter sobre você. Arrependimento é a chave. Pastor, mas eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela, mas ela não quer se arrepender disso. O seu sentimento por ela não vai mudar nada. Então veja que nós estamos agora, né, esse é um ano onde nós queremos trabalhar muito, né, a questão de ganharmos pessoas para Cristo. Só que nós não vamos ganhar pessoas para Cristo por adesão, mas por conversão. Você sabe o que diferencia a igreja de um clube? É que quando você adere, se você paga a sua mensalidade, ninguém te tira de lá. Agora, quando você está em uma igreja, mesmo que você achando que você pagar a sua mentalidade, o dízimo, a sua oferta, vai te fazer parte daquilo, mas se você não se arrepender, o próprio Cristo está te excluindo. Entende? A aproximação do homem com o Evangelho é por uma porta, e essa porta, Jesus, ele fala assim, olha, eu já paguei esse preço, é só você entender e se arrepender, você não vai precisar pagar, se arrepende, eu sou o caminho, eu estou aqui. Não, Jesus, mas eu não quero me arrepender disso. Tá bom, caso você mude de ideia, estou aqui. Então veja que o Evangelho, ele não pode crescer por adesão, mas por conversão. E quem convence é o Espírito. Aí você fala, pastor, obviamente, se o Espírito Santo ele é responsável pelo convencimento do pecado, da justiça e do juízo, então logo, se ele não fizer a pessoa se arrepender no convencimento, nenhum poder eu tenho. Eu falo, exatamente, você está completamente correto. Então, o que eu tenho que fazer é só pregar, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Você tem que pregar, mas antes de pregar, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Não cheio de informação, não cheio de achismo, porque se você chega para alguém cheio do Espírito Santo, você vai compartilhar com ela o que você tem, certo? Se você tem do Espírito, o que você vai compartilhar com ela? O Espírito. Agora, se só tem informação, o que você vai compartilhar com ela? Informação. Se você só tem conhecimento, o que você vai compartilhar com ela? Conhecimento. Se você só tem um bom discurso, o que você vai compartilhar com ela? Um bom discurso. Agora, se você está cheio do Espírito, você compartilha do que você tem. E quando você compartilha do que você tem, e o que você tem é o poder do Espírito Santo, é a própria pessoa do Espírito Santo, logo essa pessoa vai receber do que você tem. Observe que antes de Pentecostes, Pedro, ele poderia falar para aquelas pessoas que tinham matado Jesus, assim, quando ele foi indagado, ei, você é um deles, eu te vi com ele. Não, você está enganado, você está me confundindo, eu nem conheço ele. Não, você é sim um deles, eu tenho certeza que eu te vi com Cristo. Não, você está equivocado, não era eu,
Era alguém muito parecido comigo. Não, não, você era sim um deles, eu estou lembrando, você é um dos 12. E aí ele fala, eu não sou. E aí ele sai blasfemando, bravo, xingando. Observe que aqui Pedro ainda não tinha sido encharcado pelo derramar do Espírito. Mas esse mesmo Pedro, ele sai, e ele chora, e aí Jesus volta, ressuscita, passa ali 40 dias com os seus discípulos, só que Pedro está lá pescando. Por quê? Uma pessoa que não tem o propósito eterno, ele volta a fazer o que ele fazia quando ele só tinha os propósitos terrenos. E qual era o propósito terreno de Pedro? Pescar para conseguir sobreviver. Era o que ele sempre fazia até ele se encontrar com Jesus. Logo, quando ele perde a referência de Jesus, Jesus morre, é sepultado, e ele não tem conhecimento da ressurreição, e nem recebe o poder do Espírito Santo, o que ele volta a fazer? Ele perdeu o propósito eterno. Uma pessoa que perde o propósito eterno, ele volta para os propósitos terrenos. Ele volta a fazer o que ele sabia. O que ele sabia fazer? Pescar. E aí Jesus vai se aproximando, né? Ele vai se aproximando do mar da Galileia. E aí ele pergunta, e aí, pegou algum peixe aí? E eu fico imaginando essa cena, gente, porque quando Jesus escolhe Pedro, ele escolhe num barco. E ele fala assim, ó, se você me seguir, você vai ser um pescador de homens. E aí Pedro começa a seguir Jesus. Só que ele volta a pescar, mesmo depois que ele já tinha sido convidado por Jesus para ele seguir ele. E aí Jesus volta, olha que loucura, é até um sarcasmo, mas ao mesmo tempo é um negócio muito forte, porque Pedro volta a pescar, só que Jesus já tinha feito ele um pescador de homens, só que ele voltou a ser um pescador de peixes. E aí Jesus pergunta, e aí? Claro que eu estou parafraseando na nossa linguagem, né? Tem um peixinho aí? Pegou alguma coisa aí? E o texto diz que quando Pedro olha, ele está com vergonha. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Ele se lembra que Jesus tinha falado isso para ele. E ele disse, não, mestre, eu estou pronto para morrer contigo. E ele sabia que Jesus sabia de tudo. Só que ele nem espera o barco chegar. Ele pula e ele chega até Jesus nadando mesmo com vergonha. E aí Jesus fica com ele, conversa com ele. E aí Jesus fala assim, Pedro, você me ama, Pedro? Oh, Jesus, claro que eu te amo. Entenda, Pedro, de uma vez por todas, não é mais peixe, Pedro, agora são almas, são ovelhas, pastoreia as ovelhas. O que você voltou a pescar, cara? Pedro, mais uma vez, você me ama? Claro que eu te amo, mestre. Mas Pedro, você voltou a pescar, não é mais peixe, agora são ovelhas, pastoreia elas, cuida delas, Pedro, se você me ama, essa é a linguagem de amor que eu quero escutar de você. E aí Jesus olha para Pedro a terceira vez e fala assim, Pedro, você me ama? Tu sabes. Só que observa que aqui, Pedro está refletindo tudo o que acontece. Mas aí depois Jesus fica mais uns dias, por volta de 40 dias. E aí ele dá o direcionamento para os seus discípulos e para aqueles que estavam seguindo ele. Não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali Pedro, juntamente com aquelas pessoas, voltam, e eles ali ficam orando, e eles ficam buscando, e hoje nós sabemos que isso demorou cerca de 10 dias, mas eles não sabiam que demorariam apenas 10 dias, ou se demoraria todos os 10 dias, ou mais do que dias. Por quê? Porque Jesus não fala, ele só fala,
não saiam até que. E eu fico imaginando como que foi esses 10 dias. Eles orando. Só que eles estavam orando porque Jesus disse que eles seriam revestidos de poder. Só que até aquele momento, eles não sabiam nem o que era ser revestido de poder. Eles não sabiam nem o que ia acontecer quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Porque seria a primeira vez. Então eles tinham um comando claro: até que vocês vão ficar lá. E eles voltam. E eles começam a orar. E eu fico pensando, passa um dia, passa 2, passa 3. Aí Pedrão, né, que gostava de tomar frente. Gente, ó, esse cara que eu estou aqui parafraseando, mas imagina, ó, se Jesus ressuscitou no 3º dia, então quem sabe a gente não vai esperar só 3 também, e aí a gente vai saber o que vai acontecer. Aí passa o 3º dia, não acontece nada. Passa o 4º, não acontece nada. Passa o 5º, não acontece nada. Passa uma semana, nada. Gente, imagina o desespero dessa galera, orando, até que, sem saber o que ia acontecer, mas porque Jesus tinha dito, fiquem lá até que. Será que é amanhã? Será que vai ser de madrugada? Será que vai ser à noite? Será que vai ser à tarde? Que hora será que vai ser? E aí passa o 8º dia, e aí passa o 9º dia. Eu fico imaginando essa galera desesperada, meu Deus do céu, Jesus, né? A gente está aqui orando, concordância, nós estamos em unidade, e isso aqui é uma chave para a igreja de hoje, é o que nós vamos exercitar alguns minutos no final. O texto diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e eles oravam concordantemente. O que significa? Que nesses momentos em que a igreja vai buscar a mesma coisa, a oração tem que ser unânime e com concordância. Não dá para na hora desse momento, um fala, está orando assim, oh Deus, cura minha avó que está no hospital. Aí o outro que está do lado fala assim, Deus, derrama sua unção sobre mim. Aí o outro que está do lado, Espírito Santo, né, visita lá o meu irmão que ainda não se converteu. Aí o outro está assim, Deus, manda a provisão, porque eu tenho que pagar um boleto segunda-feira. Não, isso aí é no tempo a sós. A oração aqui era de forma concordante. E qual era a concordância deles? Jesus pediu para a gente ficar aqui, orando até que nós fôssemos revestidos de poder do alto, ou até que viesse poder sobre nós, ou em algumas versões, até que o Espírito Santo fosse derramado sobre nós. E eles oravam de Senhor, nós estamos aqui, nos reveste com o seu poder, nós queremos que seja cumprida a tua palavra em nós, nós estamos aqui. E eles oravam a mesma coisa, estando no mesmo lugar. Isso mostra que não adianta nós estarmos só no mesmo lugar. A oração tem que ser em concordância. Só que aí do 9º para o 10º dia eles estão lá. Será que vai ser hoje, rapaz? Será que vai acontecer mesmo? Será que vai vir alguma coisa sobre nós mesmo? Jesus subiu, rapaz do céu, e agora nós estamos aqui embaixo e não acontece nada. Nada. Mas aí Deus vai romper o silêncio dentro de pouco tempo, só que eles não sabem. E aí talvez uns que têm mais fé falam assim, gente, vamos lá, conversamos muito já, vamos continuar orando em concordância, porque ele falou até que, então a gente tem que continuar até que vai acontecer. E aí eles voltam ali e começam a orar e buscam. E aí o texto diz que de repente um som é ouvido. E o que nós vamos ver depois é que o som é ouvido não só por aqueles que estavam orando, mas por todos. As línguas são repartidas sobre os que estavam orando, mas o som todos escutam. Como nós sabemos que todos escutam? Porque é uma loucura. Eles saem do cenáculo, cada um falando em uma língua, né, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Só que ao mesmo tempo eles saem. Só que tem uma galera vindo. Por que essa galera vem? Porque eles escutaram um som, e eles não sabem que som é esse. O que será que foi isso? E imagino que deve ter sido algo estrondoso. Por quê? Porque parece que todo mundo vai lá onde eles estavam, e eles saem e eles vêm. E aí
logo mais o barulho desaparece. E aí aparece uma interação humana. E essa interação humana, a princípio para alguns, é o quê? Os caras estão chapados, mango assado, beberam. Olha aí, não consegue nem parar de pé. Só que ao mesmo tempo, alguns outros falam assim: não são todos eles galileus? Como que nós estamos ouvindo as maravilhas de Deus no nosso próprio idioma? Observa que aqui é algo que eu e você precisamos entender. O mundo tem o seu idioma, as nações têm o seu idioma, mas o Espírito Santo, ele tem um idioma único. E aqui ninguém consegue explicar. Todo mundo sabe que era conforme o Espírito concedia, mas a gente não sabe dizer, porque pensa, eu estou com o microfone aqui talvez tenha umas 1.200 pessoas, mas se eu tiro, tem um americano, tem um alemão aqui, por mais que eu fale alto, vai ter um monte de gente chegando, correndo, o barulho era ensurdecedor, e era todo mundo falando junto. Logo, se todo mundo estivesse falando a mesma língua e todo mundo naquele pé, quem estivesse mais atrás não ia ouvir nada, simplesmente pela movimentação. Mas o texto diz que cada um escutava as maravilhas de Deus. Não dá para saber se todos falavam a mesma coisa, mas uma coisa é fato, porque o texto diz: todos escutavam no seu próprio idioma, no seu próprio entendimento, o quê? As maravilhas e grandezas de Deus. Qual é a melhor comunicação que a igreja pode ter com o mundo? A do Espírito. A do Espírito. Eu me lembro que eu aprendi isso com o John Robert. Eles têm um trabalho muito forte de libertação enquanto a equipe de louvor sobe. Ele me levou num lugar de libertação, né? Tinha um culto, e aí do lado tinha um setor de libertação, e um outro de cura, e um outro de discipulado para conversão. E aí foi a primeira vez que eu vi, que ninguém me falou, de pessoas serem levitadas do chão, totalmente possessas, parecendo bichos. E aí ele falou assim para mim: vai lá, libera uma ordem. Aí eu tonto, né? Porque a gente acha que é inteligente, mas depois a gente vê que nós não sabe nada, né? Aí eu falei assim: cadê o intérprete? Ai meu Deus, cadê o intérprete? Porque lá eles falavam os dialetos e o francês. E se fosse inglês também não ia adiantar nada, né? Mas era francês e tinha os dialetos. E aí eu falei: cadê o intérprete? Aí ele falou: não precisa de intérprete. O diabo não escuta idioma. O diabo escuta a linguagem do céu. Aí eu fiquei meio assim, nossa, né? Tomei uma lapada dessa e fui lá. Aí eu falei: cara, mas será que eles vão me entender mesmo? Aí eu olhei e falei: cara, em nome de Jesus, seja liberto agora. Aí a pessoa estava, aí eu falei: entendeu, é isso. Então observe que o Espírito vai convencer. E aí Pedro, sem saber de nada disso, era o mesmo Pedro, gente, aquele Pedro que estava obedecendo, depois de ter tido esse encontro com Cristo, pós-ressurreto. E aí ele simplesmente, olha a pregação de Pedro, foi mais uma explicação do que uma pregação. Isso mostra que o Espírito sobre você vai fazer toda a diferença. Ele diz assim: meus irmãos, eles não estão bêbados. Vejam, o profeta Joel já dizia. E aí ele vai narrar a profecia que Joel havia falado há quase 1 milênio atrás. Dito isso, 3.000 pessoas se convertem. Eu acredito que o Senhor quer liberar essa unção
de intrepidez primeiro, de coragem, mas para que nós possamos ver as pessoas se convertendo. Pastor, mas as pessoas não me entendem. Elas não precisam te entender, elas só precisam receber do que você está cheio. Aí entra o seu posicionamento. Quantos aqui essa manhã querem ser cheios do Espírito Santo? Talvez, veja, isso eu gosto muito de falar de uma maneira muito expositiva, porque o texto diz que nem eles sabiam como eles estavam. Eles saem, imagina só, você escuta um barulho, faz 10 dias que você está enfurnado orando por algo que você nem sabe o que é, porque você nunca experimentou, e você sai, e eles não, talvez nem sabiam, mas quem via eles andando meio que tonto assim, porque como é que você sabe se uma pessoa está bêbada, se ela está parada e sentada? Para as pessoas acharem que eles estavam bêbados, logo eles pareciam uns. O texto é claro. As pessoas olhavam e falavam assim: olha só, uma hora dessa, estão bebendo a noite inteira, olha a situação que eles estão. Mas eles não estavam bebendo. Mas isso nós conseguimos ver quando o templo é construído e os ministros e sacerdotes vão fazer ali o culto, e a glória de Deus, ela baixou sobre aquele ambiente, e aquela região, aquele local fica tão denso que nem aqueles que ministravam conseguiam se segurar em pé. Isso tem a ver com a grandeza de Deus e a insignificância do homem, porque um pouquinho, uma gota é mais do que o suficiente para o homem perder o cerne do equilíbrio, perder o cerne da estabilidade. Porque isso mostra a grandeza do nosso Deus. Quando eu estava com um grupo de homens aqui no Cash Luna, e o Cash Luna disse assim: nós oramos tanto para isso, e nós impactados com tudo aquilo, não só com a estrutura, mas com a unção que o lugar carrega. Ele disse assim, e nós orávamos, e nós clamávamos, e falávamos assim: Espírito Santo, derrame ao menos uma gota sobre a Guatemala. Uma gota. Quem sabe nesses dias o Senhor não quer derramar ao menos uma gota sobre nós. Enquanto a equipe de louvor vai ministrar, eu gostaria de te convidar de uma maneira concordante agora: Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito, ao menos uma gota. Então não é para você nesse momento orar para o tio, para a mãe, para o pai, para o boleto, não, é uma oração em concordância. Senhor, ao menos uma gota, uma gotinha, Senhor, uma gota da tua unção, da tua magnitude, do teu esplendor sobre a nossa casa, uma gota, Senhor.